Ela alegou que nunca teve acesso a vaso sanitário, água potável, local para se alimentar, nem abrigo para se proteger da chuva. Os irmãos foram adotados informalmente na década de 70. Eles e a mãe adotiva, a esposa do pai falecido, pediram a formalização da adoção. Na primeira reportagem sobre Libras, você vai ver os desafios enfrentados pelas pessoas com deficiência auditiva. E essas crianças estão na instituição há mais de 3 anos. Então não é justo essa criança perder a vida dentro da instituição, onde ela teria direito de ter uma família. Olá, boa noite. O TST absolveu uma empresa agropecuária de pagar a indenização por dano à sociedade, o chamado dumping social, por ausência de água potável e instalações adequadas no local de trabalho. Em Campinas, uma inspetora de terreno que trabalhava em plantações de laranja de uma empresa agropecuária entrou na Justiça do Trabalho pedindo indenização por dano moral. Ela alegou que nunca teve acesso a vaso sanitário, água potável, local para se alimentar, nem abrigo para se proteger da chuva. Em primeira instância, a empresa foi condenada ao pagamento de R$ 3 mil de indenização à empregada. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas, aumentou o valor da indenização para R$ 10 mil e ainda condenou a empresa por dano social no valor de R$ 100 mil. Para o regional, a situação descrita na reclamação trabalhista ultrapassou e muito o mero dano moral individual e foi uma afronta não apenas à lei trabalhista, mas também aos valores sociais do trabalho, à dignidade e direitos humanos. Em recurso ao TST, a empresa afirmou que não poderia ser condenada ao pagamento de indenização por dano social, porque não houve pedido nesse sentido na petição inicial. O relator do caso, na terceira turma, ministro Alexandre Agra Belmonte, observou que o dano social, ou dumping social, recentemente passou a ser utilizado de forma mais ampla no direito do trabalho, quando a empresa tenta obter vantagem indevida perante a concorrência, deixando de lado direitos básicos dos empregados. O ministro acrescentou ainda que, no caso, apesar de a conduta da empresa ser repulsiva e humilhante, a condenação não poderia ser mantida, já que não houve pedido em razão de dumping social no processo inicial. A conduta da empresa, evidentemente, é reprovável, isso consta do acordo. O que eu penso é que não poderia ter sido deferida a parcela de ofício, inclusive porque isso até tolhe a possibilidade da parte poder se manifestar a respeito por meio do contraditório. Dessa forma, por unanimidade, a turma absolveu a empresa do pagamento de indenização por dumping social. Por unanimidade, o Superior Tribunal de Justiça reformou uma decisão de adoção póstuma. A quarta turma do STJ autorizou o reconhecimento de um homem que já morreu como o pai adotivo de 2 irmãos biológicos. Por unanimidade de votos, os ministros reformaram a decisão da segunda instância, que havia negado o pedido póstumo de adoção. A própria decisão anterior reconhecia que os irmãos realmente cresceram na família como integrantes natos, mas que não poderia autorizar a adoção porque não existe uma norma específica para isso. Os irmãos foram adotados informalmente na década de 70. Eles e a mãe adotiva, a esposa do pai falecido, pediram a formalização da adoção e, para isso, apresentaram provas como fotos, testemunhas, documentos em que consta o nome do falecido como pai. Um exemplo é o convite de casamento da filha, que tem o nome dele como pai, convidando para a cerimônia. O desembargador convocado, Lázaro Guimarães, foi o relator. Ao votar pela reforma da decisão anterior, ele defendeu que a jurisprudência evoluiu para que, em situações excepcionais, exista a possibilidade jurídica de adoção póstuma. Para ele, mesmo sem ter ajuizado o pedido de adoção em vida, fica claro que o homem queria esse reconhecimento, já que foi provada a longa relação de afeto dele com os filhos. TRF da Primeira Região, em Brasília, afirma que o Poder Judiciário não pode analisar mérito de decisões do Tribunal de Contas da União. O gestor técnico do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, recorreu ao TRF1 para tentar anular a decisão do Tribunal de Contas da União, que o condenou a pagar multa por praticar ato administrativo em desacordo com as normas estabelecidas pela Corte. Ele alegou que observou toda a legislação quando emitiu parecer favorável referente à revisão do projeto de travessia urbana do Gurupi, em Tocantins.
Argumentou ainda que é ilegal e desproporcional exigir de um gestor técnico um conhecimento prévio da jurisprudência do TCU e, portanto, não se justifica a penalidade aplicada. Mas a 6ª turma do TRF da Primeira Região entendeu ser legítima a multa porque é perfeitamente razoável se esperar que um gestor público tenha conhecimento das normas e determinações da Corte de Contas. O colegiado destacou que o Poder Judiciário não deve analisar o mérito de decisões do TCU, considerando sua natureza técnico-administrativa. Somente se houver prova robusta para demonstrar contrariedade com o ordenamento jurídico ou outras irregularidades, o que não se verifica no caso. Audiências concentradas reúnem profissionais do Tribunal de Justiça da Paraíba, crianças, adolescentes e familiares deles. O Tribunal de Justiça da Paraíba, por meio da Coordenadoria da Infância e Juventude, realizou mais uma tarde de audiências concentradas na capital paraibana. No mês de abril, o juiz Adailton Lacê Porto, titular da primeira vara da Infância e Juventude, com uma equipe multidisciplinar, ouviu crianças e adolescentes, além de alguns de seus familiares em casas de acolhimento. Todos esses atores, todos esses agentes fazem parte da audiência concentrada. Então eles são chamados porque de alguma forma eles podem contribuir. Então se há necessidade de uma casa, a Secretaria de Habitação entra em ação. Há necessidade de tratamento de saúde, a Secretaria de Saúde entra em ação. E assim sucessivamente. Todos nós, unindo as forças, a gente consegue resolver esses problemas que são enfrentados por essas crianças e adolescentes. A psicóloga Vitória Régia Gonçalves, coordenadora do setor de acolhimento da Vara da Infância e Juventude da capital, explicou a dinâmica do procedimento que busca principalmente reintegrar os acolhidos às suas famílias ou mesmo encaminhar algumas delas para a adoção. Só vai para a destituição quando esgota todos os recursos de permanecer na família natural, a família extensa. Então, foi feita essa variação e essas crianças estão na instituição há mais de 3 anos. Então, não é justo essa criança perder a vida dentro da instituição, onde ela teria direito de ter uma família. A psicóloga esclareceu ainda as mudanças na metodologia das audiências concentradas provenientes das alterações feitas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós estamos hoje com 91 audiências acontecidas no mês de abril. Essas avaliações que eram feitas semestralmente, de agora com a reforma da lei do ECA, nós vamos passar a fazer a avaliação trimestralmente, não é? O tempo de acolhimento, que era de 2 anos, passou a ser de 180 dias, ou seja, 1 ano e meio. Significa dizer que estão dando celeridade para que a criança não fique dentro da instituição, para que a coisa aconteça com mais fluidez e a criança não consiga uma família, ou volte para a sua família de origem, ou que consiga ser adotado. 2 adolescentes que vivem no mesmo abrigo falaram sobre seus sonhos e suas perspectivas em relação à adoção. Quando lá para frente eu vou terminar meus estudos e entrar para a adoção, se Deus quiser, fazer teatro, jornalismo. Para quando eu crescer ter minha família e que essa família que será me adotar, seria uma família boa, que me ajudasse, que desse carinho também. De um carinho que eu nunca tive quando a minha mãe estava comigo. Passei por 3 abrigos já, desde pequenininha moro em abrigo. Faço 2º ano do ensino médio já, né? Já estou concluindo para a faculdade. Quero seguir minha carreira com música, com meu instrumento de violoncelo, né? E vai que dê certo, né? Estou indo aí devagarzinho e construindo meus sonhos. E você vai ver ainda nesta edição, Justiça condena réus acusados de desvio de verba de enchente em Jabuti, no Paraná. As investigações mostraram que o dinheiro não foi utilizado para os fins previstos, o que diminuiu os custos e aumentou os lucros das empresas que executaram as obras. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, negou liminar aos sócios da empresa SPA Engenharia para suspender o bloqueio de bens determinado pelo Tribunal de Contas da União. A medida do TCU foi motivada por supostas irregularidades em obras da Ferrovia Norte-Sul. O julgamento do mérito ainda não foi marcado. A Justiça Federal acolheu denúncias do Ministério Público Federal no Paraná
e condenou os acusados de desviar verbas federais que seriam para recuperar o município de Jabuti, atingido por fortes chuvas e enchentes. O Ministério Público Federal apurou que houve desvio de recursos públicos na aplicação do dinheiro para reparar danos provocados por uma enchente no ano de 2010 na cidade de Jabuti. O município recebeu cerca de R$1,5 milhão, mas as investigações mostraram que o dinheiro não foi utilizado para os fins previstos, o que diminuiu os custos e aumentou os lucros das empresas que executaram as obras. De acordo com as sentenças, ficou comprovado o crime de peculato e atos de improbidade administrativa. Foram condenados funcionários da Prefeitura de Jabuti, gestores das empresas e um vereador. Um médico de Goiás que perdeu um processo de danos morais contra o Conselho Regional de Medicina recorreu ao STJ, mas a decisão foi mantida porque o prazo prescricional não foi cumprido. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça chegou ao entendimento ao analisar o caso de um médico que foi denunciado ao Conselho Regional de Medicina de Goiás por supostamente ter fornecido atestado médico falso a um paciente. O médico acabou sendo inocentado das acusações pelo CRM goiano. Ele, então, decidiu entrar na justiça com um pedido de danos morais contra a autora da denúncia. Mas, como o médico deu entrada na ação de danos morais 3 anos depois que a representação foi protocolada no CRM, a Justiça Estadual entendeu que o direito dele de processar a denunciante havia prescrito, como prevê o Código Civil de 2002. O médico recorreu ao STJ. Ele alegou que o artigo 200 do Código Civil estabelece a suspensão do prazo prescricional para ação de reparação civil originada de processo criminal. Mas a relatora do recurso no STJ, ministra Nancy Andrighi, não aceitou o argumento. Para a magistrada, a suspensão só pode ser aplicada às vítimas de crime investigado na esfera penal, uma vez que podem aguardar o desfecho do processo criminal para chegar a um valor de indenização na esfera civil. Como não há registros de processo penal em curso, o direito do médico de mover ação de danos morais prescreveu. A demissão de um barman paulista por justa causa foi revertida. Ele tentou organizar um movimento grevista para cancelar acordo coletivo e perdeu o emprego. O TST considerou que a demissão não se encaixava em justa causa. O barman considerou que a mudança não foi vantajosa porque aumentaria a incidência de impostos, reduzindo o valor líquido do salário. Por isso, ele tentou liderar um movimento grevista a fim de cancelar o acordo coletivo, mas foi demitido por justa causa. Em primeira instância, o pedido dele foi aceito, mas o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, com sede na capital paulista, reformou a sentença. O TRT ressaltou que, em vez de acionar o sindicato da categoria, o empregado assumiu o lugar do ente sindical e tentou articular um movimento grevista. O barman, então, recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho, afirmando que o artigo 482 da CLT estabelece de forma taxativa as hipóteses de justa causa e que nenhuma delas deveria ser aplicada ao caso dele. A relatora do caso, na 4ª turma, a ministra Maria de Assis Calcin, aceitou o recurso. Ela lembrou que o direito de greve é assegurado pelo artigo 9º da Constituição Federal, por convenções e acordos internacionais, cabendo aos próprios trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo. A relatora manteve a condenação do restaurante ao pagamento de indenização referente ao período de estabilidade do trabalhador. A decisão foi unânime. Ajudante de entrega vai receber R$5 mil de danos morais por transportar valores. O trabalhador alegou que ficava sujeito a enorme estresse emocional. A 4ª turma do TRT da Bahia decidiu por unanimidade que um ajudante de entrega da cervejaria Skin deve receber indenização de R$5 mil por dano moral. Ele foi contratado como ajudante de entrega, mas ele também recolhia valores esses que eram cobrados e recebidos em decorrência da entrega do produto. O cofre ficava acoplado no caminhão e a chave na sede da reclamada. O acórdão que reformou a sentença da 24ª Vara do Trabalho de Salvador diz que a atividade de transporte de valores deve ser realizada por empresas especializadas e que, da forma como era feita, gerava ainda mais risco à atividade por tornar o veículo alvo da ação de criminosos armados. O acúmulo de função pode gerar também para o empregado o direito a uma indenização por dano moral,
E isto acontece quando a execução da tarefa excedente faz com que o empregado fique subordinado a uma situação de risco, de violência. Ele passa a desempenhar uma tarefa para a qual ele não tem qualificação. Na verdade, esse transporte de valores deveria ser realizado por uma empresa especializada ou por vigilantes. E você vai ver ainda nesta edição do Jornal da Justiça uma série de reportagens para comemorar o Dia Nacional de Libras. Você vai ver os desafios enfrentados pelas pessoas com deficiência auditiva. Termina hoje o prazo de validade da medida provisória que regulamenta pontos da nova lei trabalhista em vigor desde novembro do ano passado. Entre as regras que deixam de valer estão questões como trabalho intermitente, gestantes e lactantes em locais de trabalho insalubres e autônomos. As medidas provisórias têm força de lei ou serem editadas pelo governo, mas deixam de valer se não forem votadas pelo Congresso dentro de um prazo limite. Como o Congresso não votou, as alterações não terão mais efeito. A Casa Civil informou que o governo avalia regulamentar esses pontos da reforma trabalhista por meio de um decreto. Hora de dar um giro na rede e conferir as últimas notícias. Quem está na redação do Jornal da Justiça hoje vai nos atualizar das últimas notícias é a repórter Carla Lucena. Boa noite, Carla. Olá, William. Boa noite para você, boa noite a todos. E o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou hoje o habeas corpus de um conselheiro afastado do Tribunal de Contas do Espírito Santo. Ele queria anular uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que o tornou réu em uma ação penal. Para o ministro, ao analisar a denúncia, o STJ entendeu que há provas suficientes contra o conselheiro. E termina no dia 30 de abril o prazo para os partidos políticos enviarem à Justiça Eleitoral a prestação de contas anual relativa ao exercício financeiro de 2017. O balanço contábil dos diretórios nacionais deve ser enviado ao Tribunal Superior Eleitoral. A prestação de contas está prevista na Constituição e na Lei dos Partidos Políticos. E atenção, você já fez a sua declaração do imposto de renda deste ano? O prazo também termina no dia 30 de abril e, segundo a Receita Federal, mais de 12 milhões de contribuintes ainda não enviaram a deste ano. Para declarar, é preciso baixar o programa no site da Receita. Quem quiser também pode fazer pelos aplicativos disponíveis em tablets e smartphones. Quem não declarar ou entregar fora do prazo pode pagar uma multa de, no mínimo, R$ 165. E uma última notícia, a presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia, participou agora, no final da tarde, da posse da nova administração do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, eleita para o biênio 2018 a 2020. O desembargador Romão Cícero de Oliveira é o novo presidente do TJDF. Também foram empossadas as desembargadoras Sandra de Santis e Ana Maria Amarante, como primeira vice-presidente e segunda vice-presidente. Já o desembargador Humberto Uchoa é o novo corregedor da Justiça do Distrito Federal. E todas as notícias do Jornal da Justiça, segunda edição, você pode rever no nosso site, tvjustiça.jus.br. Voltamos ao estúdio. Com você, William. Você sabia que o Brasil tem uma segunda língua oficial? Ela existe. Se chama Libras e foi regulamentada por decreto 16 anos atrás. Mesmo assim, a vida dos surdos no país não tem sido nada fácil, justamente por problemas de comunicação. Mas essa realidade está mudando, e para melhor. O Jornal da Justiça começa hoje uma série especial para comemorar o Dia Nacional de Libras, que é amanhã, dia 24 de abril. Libras é uma sigla. Sabe o que quer dizer? Língua Brasileira de Sinais. Ela foi reconhecida oficialmente em 2002. De criança até agora, e eu ainda convivo com essa dificuldade. É dificuldade há 33 anos para Carlos Augusto. Ele perdeu a audição aos 6 meses de vida por causa de sarampo. No celular, não tem problema em se comunicar. Usa um aplicativo com imagem. O interlocutor também sabe Libras. Agora pergunte a Carlos Augusto, no dia a dia, como é a vida de um deficiente auditivo? Para a resposta, contamos com a ajuda do intérprete Michel.
Eu tenho muitas dificuldades em diversos lugares. O hospital, por exemplo, a polícia, os diversos órgãos públicos, a dificuldade é tremenda. Eles querem impor o português para a gente. Por exemplo, no médico, existir uma barreira na comunicação é impossível. E você tem que resolver o problema da acessibilidade. Carlos Augusto aparece nessas imagens gravadas no julgamento de um caso no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. O Conselho de Direitos Humanos recorreu ao Judiciário para exigir intérprete de Libras nas repartições públicas, com base no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Carlos Augusto relatou as dificuldades enfrentadas pelos deficientes auditivos. Eu vi um surdo internado numa maca e eu estranhei que esses surdos estavam com as suas mãos amarradas. E eu fiquei chocado. E aí eu perguntei para a enfermeira o que tinha acontecido. A enfermeira falou, olha, ele estava nervoso, a gente não tinha comunicação, o hospital não tinha intérprete de Libras. Rogério do Nascimento não está mais entre nós para contar o drama que viveu no hospital de base em Brasília, onde foi internado depois de um espancamento. O paciente era surdo e não tinha documentos. Dias depois de dar entrada aqui no hospital, Rogério morreu de hemorragia interna e, como não havia nenhuma informação sobre ele, foi enterrado como indigente. Os surdos possuem um instrumento legal, que é uma lei que regulamenta Libras como uma língua oficial no Brasil, e mesmo reconhecida como língua oficial, os surdos encontram nos 4 cantos do Brasil dificuldades no exercício da sua cidadania. O Estatuto da Pessoa com Deficiência é a Lei 13.146 de 2015. Segundo o artigo 8º, é dever do Estado, da sociedade e da família assegurar direitos como saúde, alimentação, habitação, educação, trabalho, informação e comunicação. Ela está possibilitando o acesso à cidadania das pessoas que têm a surdez. Hoje em dia a gente percebe muito mais pessoas surdas saindo e se comunicando em Libras, porque o Estado está reconhecendo elas esse direito. O ano de 2018 traz uma novidade importante para os deficientes auditivos. Uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral obriga que toda propaganda no rádio e na televisão tenha legenda e janela com intérprete de Libras. Até então, a obrigatoriedade era de apenas uma dessas opções. É impossível que num país como esse, no Brasil, a gente não tenha ainda a janela de Libras. Outros países já resolveram essa questão. E já mudou aqui neste grande centro de atendimento público, na rodoviária do Plano Piloto de Brasília. Por aqui, passam 1.000 pessoas por dia para resolver problema no Detran, Procon, Previdência Social, Companhia de Energia Elétrica. Núbia veio tirar uma nova carteira de identidade com a ajuda de João, atendente de Libras. Ela falou que onde encontra intérprete, ela se sente como se pudesse ter uma comunicação, uma troca de comunicação. Eles estão sendo inclusos em parte dentro da sociedade, porque é difícil para eles ter a comunicação, muita falha de comunicação. E a gente vê que para eles é meio que gratificante encontrar alguém que consiga compreender eles, né? Muito bom você ver que você pode ajudar alguém, né? Que você pode fazer uma parte, uma coisa um pouco diferente em relacionado a tudo que ocorre na sociedade. Precisa mudar, precisa mudar. O Brasil todo precisa mudar. Amanhã, na segunda reportagem da série, você vai ver 2 exemplos inclusivos de educação que fazem toda a diferença na vida dos surdos. Você não pode perder. O Jornal da Justiça quer mostrar vídeos de todos os cantos do Brasil. Grave uma história interessante no seu celular e mande pra gente. O nosso WhatsApp é 61 99260 6116. O e-mail é jornaldajustiça@stf.jus.br. Por hoje a gente fica por aqui. Obrigado pela sua audiência e até amanhã.